Era uma vez um pouquinho de dinheiro, R$ 100. O que você faz com ele? Dá para um jantar rápido, umas 2 entradas de cinema, talvez um livro? Ou, e se eu te disser que esses R$ 100, mês após mês, podem ser o início de algo completamente diferente? Não uma fortuna da noite para o dia, nunca prometeremos isso aqui, mas o início de uma pequena máquina silenciosa, quase imperceptível, trabalhando a seu favor. Você já se pegou olhando para aquele valor na conta, depois de pagar as contas e pensando isso não paga nada? Melhor deixar aí mesmo? Essa é a primeira e talvez a mais poderosa armadilha que a gente cai. A sensação de que começar com pouco é inútil. Mas e se o poder não estivesse no valor, mas no ritual? No ato de todo mês, separar aquela quantia e dar a ela um destino claro? Onde em 2026 o iniciante completo pode enviar esses R$ 100 para que eles não sejam só dinheiro parado, mas sementes? Esse é o mapa que vamos desenhar hoje. E desenhar um mapa pressupõe que a gente sabe onde estamos e para onde queremos ir, mesmo que o destino seja uma vaga ideia de ter mais no futuro. Esse é o propósito do Código Financeiro. Traduzir a linguagem cifrada do mercado, dos investimentos, da burocracia em um passo a passo humano, acessível. Aqui a gente não fala de cifras bilionárias ou de estratégias para quem já tem uma carteira consolidada. A gente fala do início do primeiro real, direcionado com intenção. E se você está aqui procurando por isso, já fez a parte mais difícil, decidiu aprender, se o conteúdo fizer sentido para você, se parecer com o tipo de conversa que você gostaria de ter mais vezes, considere deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo e a continuar produzindo mais guias como este. Agora voltemos aos nossos R$ 100, porque antes de decidir o onde, a gente precisa acertar o porquê e o como. Investir não é um ato mágico de jogar dinheiro em uma plataforma e esperar. É uma sequência lógica de decisões. A primeira pergunta que você tem que fazer a si mesmo não é qual ação comprar, mas o que eu quero que esse dinheiro faça por mim. E para R$ 100 por mês, a resposta mais honesta e poderosa é: ele vai te educar. O retorno principal no primeiro ano talvez não seja financeiro, é o retorno do conhecimento. Você está comprando, acima de tudo, um curso prático sobre paciência, sobre juros, sobre o funcionamento do sistema. Você está pagando para se sentar na primeira fila do seu próprio futuro financeiro. Então, o primeiro destino desses R$ 100 não é nenhum aplicativo de investimentos. É a construção de uma pequena reserva de emergência. Sabe aquele dinheiro que fica ali disponível para quando o carro quebra, quando tem um imprevisto de saúde, quando algo sai do planejamento? Ele é o seu colchão de segurança. Sem ele, qualquer investimento vira uma fonte de ansiedade, porque você sabe que pode precisar sacar amanhã. E para isso a gente precisa de algo seguro e líquido. A poupança ainda é uma opção? Tecnicamente, sim. É como estacionar seu carro em um lugar conhecido, mas bem distante do seu destino. Você sabe onde está, mas não está chegando a lugar nenhum. Por isso, o primeiro passo real, o primeiro onde da nossa jornada, é a renda fixa. Mas calma, isso não é um bicho de 7 cabeças. Em 2026, para o pequeno investidor, existem opções dentro do seu próprio banco ou de corretoras gratuitas que são como a poupança, só que um pouco mais espertas. O Tesouro Selic, por exemplo, você já deve ter ouvido falar, ele é como emprestar dinheiro diretamente para o governo, com a garantia do próprio país. E a rentabilidade está atrelada à taxa básica de juros. É seguro, é fácil de resgatar quando você precisa e historicamente rende um pouco mais do que a caderneta. Aplicar R$ 100 por mês no Tesouro Selic é como declarar para você mesmo: meu dinheiro vai trabalhar, mesmo que seja de forma conservadora, e eu vou dormir tranquilo. É o alicerce, e você pode fazer isso em minutos, pela internet. Mas e se a gente quiser ir um pouco além? Só um pouco... Depois que você tem um colchão de segurança que cobre, digamos, 3 meses das suas contas básicas, aí a gente pode começar a pensar no próximo degrau. E é aqui que entra uma palavrinha que todo mundo fala, mas poucos realmente entendem no início: os fundos de investimento. Mas não qualquer fundo. A gente vai falar de um tipo específico, que é provavelmente o melhor amigo do investidor de pequeno valor e longo prazo, o ETF. E ETF
É como uma cesta... Imagine que você quer comprar um pedacinho de todas as maiores empresas do Brasil ou dos Estados Unidos, sozinho, com R$ 100. Isso seria impossível. Mas um ETF que segue o Ibovespa ou o S&P 500 faz exatamente isso. Ele compra um pouquinho de cada uma dessas empresas. Quando você compra uma cota desse ETF, você está comprando um pedacinho dessa cesta toda. A grande beleza disso? Diversificação instantânea e com um valor baixíssimo de entrada. Em 2026, as principais corretoras do país permitem que você compre uma fração de uma cota de ETF. Ou seja, com seus R$ 100, você pode ter um pedacinho de centenas de empresas globais. É um poder que não existia para o pequeno investidor uma década atrás. Você está efetivamente apostando no crescimento da economia como um todo e não no sucesso ou fracasso de uma empresa específica. É uma estratégia passiva que exige pouco estudo de sua parte e que tira proveito do que os especialistas chamam de jogo do tempo composto. E o que é esse tal de jogo do tempo composto? É a força mais silenciosa e poderosa do universo financeiro. É o juro sobre o juro. Imagine que seus primeiros R$ 100 rendem um pouco, no mês seguinte você aplica mais 100, mas agora sobre o total que já está lá, incluindo aquele pequeno rendimento. É um efeito de bola de neve que começa microscópico, quase ridículo. No primeiro ano, você pode olhar e pensar, só isso? A tentação de desistir é grande. Mas e se você persistir? E se você fizer disso um hábito tão automático quanto pagar a conta de luz? 10 anos depois, aquele montante inicial, somado às suas aplicações mensais e aos juros sobre juros, começa a formar uma coluna de números que tem um peso, uma presença. Você não fica rico da noite para o dia, mas você constrói um patrimônio. E o mais importante, você se torna uma pessoa que constrói patrimônio, a mentalidade muda. Você para de ver R$ 100 como uma quantia insignificante e começa a vê-la como um tijolo. E todo mês você coloca um tijolo no lugar. Claro, o caminho não é só flores e ETFs. Existe o lado psicológico, que é onde a maioria esbarra, a volatilidade. Um dia você olha e seus R$ 100 em um ETF valem 95. Aí vem o pânico. Perdi dinheiro, mas você só perde se vender. Se tirar o tijolo da parede antes da obra ficar pronta, investir é um exercício de confiança no processo, não de reação a cada flutuação do mercado. Seu trabalho como iniciante não é ficar checando o saldo todo dia, é configurar o débito automático, se possível, e seguir com a sua vida. Deixar a máquina trabalhar. Outra armadilha é a busca pelo melhor investimento. Gastar mais tempo pulando de uma opção para outra do que, de fato, aplicando. A verdade é que a estratégia simples e consistente quase sempre vence a estratégia complexa e interrompida. Escolha um ou dois veículos. O Tesouro Selic para a reserva, um ETF amplo para o crescimento de longo prazo e se comprometa com eles por, no mínimo, 2 anos. Apenas execute. A simplicidade é sua aliada. Então, recapitulando, o passo a passo prático para 2026. Primeiro, acerte a mentalidade. Você está comprando educação e hábito. Segundo, abra uma conta em uma corretora isenta de taxas, um processo totalmente online. Terceiro, direcione seus primeiros meses para construir um colchão no Tesouro Selic. Quarto, uma vez com a reserva mínima, comece a aplicar mensalmente em um ETF de índice amplo, como o UB5P21, ou o IVVB11, que são códigos para essas cestas que falamos. Não se preocupe com os códigos agora, a gente pode fazer um vídeo específico sobre isso. O importante é o movimento, o ato todo mês, como um relógio. E por fim, o quinto passo. Esqueça. Bem, não totalmente. Revise a cada 6 meses, veja se sua vida mudou, se seus objetivos evoluíram, mas não mexa por impulso, não mexa por medo, não mexa por ganância. No fim das contas, a pergunta onde investir R$ 100 por mês esconde uma pergunta muito mais profunda. Quem eu quero ser daqui a uma década? A pessoa que sempre acha que não tem o suficiente para começar, ou a pessoa que, com o que tinha, começou? O mercado financeiro, visto de longe, parece um cassino barulhento. Mas visto de perto, para quem joga o jogo do tempo composto, ele é mais parecido com uma biblioteca silenciosa, onde a riqueza se acumula página por página, mês após mês. Seus R$ 100 são a primeira palavra dessa história. Cabe a você escrever
o próximo capítulo. Se esse passo a passo fez sentido para você, se pareceu um plano factível e não uma fantasia distante, deixe seu like aqui embaixo e se inscreva no Código Financeiro. Esse gesto ajuda demais o canal a continuar existindo e produzindo conteúdos educativos como este, quebrando barreiras e mostrando que o mundo das finanças, com calma e constância, é acessível para todo mundo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.